Olá pessoal, meu nome é Maico e eu vou começar aqui a falar um pouco sobre o sistema de controle de caçambas. Essa é uma gravação que a gente tem feito para auxiliar aos profissionais que vão começar a utilizar o sistema. Então nós vamos ver só uma parte do sistema que a gente chama de básico de movimentação de caçamba, onde você vai fazer o controle e o agendamento, como diria que seria o trabalho realizado pelo teu operador, aquele que fica lá recebendo as ligações, recebendo os pedidos de caçamba. Nós separamos alguns tópicos aqui para abordar nessa videoaula e a gente vai fazer o cadastro básico da empresa, né, onde a gente vai colocar lá os nossos veículos, né, e aí eu digo não só a sua frota de caminhões, mas também seus carros de passeio. Mas nós vamos ver especificamente aqui um cadastro simples, básico, só o necessário de um caminhão para a gente poder fazer a movimentação da caçamba. Na sequência a gente faz o cadastro de caçambas, de funcionários, e aí no caso do funcionário eu vou estar cadastrando um motorista e um ajudante. E na sequência a gente já faz realmente o cadastro de clientes e os agendamentos. Depois nós acompanhamos nos relatórios de movimentação ao maneio e nos painéis de controle de distribuição de caçamba e caçambas vencidas. Bom, esse documento TXT aqui, ele vai ser disponibilizado junto com o vídeo, onde a gente vai colocar aqui do lado esquerdo, né, perdão, no lado direito aqui o tempo que inicia cada item desses, para facilitar. Amanhã ou depois vai precisar, como é que faz realmente o agendamento de movimentação de recolha de caçamba. Aí você já vem aqui no tempo correspondente a ele, rapidamente você chega lá. Então vamos lá, vamos começar a utilizar o sistema. Para utilizar o sistema, a gente vai precisar aí de um usuário e uma senha, onde eu já tenho pré-definido aqui um cadastro, um usuário e uma senha. Então, num outro vídeo, uma outra videoaula que a gente vai falar de segurança de dados, aí a gente vai abordar o cadastramento de usuário, perfil de acesso, log, enfim. É um outro momento, tá? Estamos levando em consideração que todos os usuários já estão cadastrados. Então, vamos lá. Seguindo o nosso índice, que é aqui o cadastro de veículos, eu venho aqui então entrar no menu cadastro, veículos. Ele vai apresentar para a gente aqui a tela de veículos. Deixa eu centralizá-la aqui para facilitar. Ele já está me dizendo que tem 3 veículos cadastrados aqui no topo. Isso foi um outro teste que eu já andei realizando, mas eu vou cadastrar 2 veículos novos aqui. Tá? Vamos botar aqui os nossos veículos aqui, que é o KXB 8019. Então eu estou colocando aqui na descrição, aqui é o campo de descrição, tá? Do lado do botão, aqui você teria o código, do lado do botão veículo vem código e a descrição desse veículo. Você pode colocar mais características. Eu vou usar só a placa, tá? E aí aqui logo abaixo eu tenho um classe, que eu posso dizer que é da classe de caminhão, classe passeio, classe de locação, enfim, você pode trabalhar com detalhamento desse cadastro. Mesma coisa para o proprietário, mas seguindo aqui eu só vou colocar a placa, vou repetir a placa aqui embaixo, KXB 8019, porque esse campo placa é o campo que é utilizado na identificação do veículo na movimentação de caçamba. Então não é a descrição, tá? É a placa. E aí eu posso dizer lá qual é o tipo de combustível, se é diesel, se é gasolina, se é gás, enfim. Eu posso colocar o Renavan para facilitar o controle, enfim, o detalhamento do teu cadastro. A princípio, como é básico, eu só vou colocar aqui a placa. Clico no botão gravar, ele vai criar uma identificação para a gente, um número sequencial desse cadastro, e aí está lá o veículo número 7. Ok? Bom, como eu já tenho vários veículos, não vou cadastrar outro não, porque seria simplesmente clicar no botão limpar e aí cadastrar, digitar novamente todas as informações. Considerando lá, vamos só ver se realmente ele está cadastrado. Está lá, eu cliquei no botão veículo e digitei as iniciais. Aqui tem alguns parâmetros de pesquisa que está aqui, a partir da terceira letra, pesquisar de início. Ou seja, para agilizar a consulta,
Se eu botei o K, ele não vai pesquisar já direto, ele vai esperar até a terceira. Mas se eu desmarcar aquela caixinha, quando eu botar o K, ele já vai buscar automaticamente. Não é o caso, era só para a gente ver que realmente ele está lá. Vamos sair, vou sair aqui da tela de veículos e vou agora, seguindo o nosso índice, vou cadastrar uma caçamba. Vou lá no menu cadastro, submenu caçamba. Centralizar aqui, porque na minha máquina ele perdeu a centralização por conta da vídeo. E aqui na caçamba é o seguinte, a caçamba ela é muito simples, né? A gente colocou aí só para enriquecer um pouco mais. Se você quiser colocar um modelo, quem fez, quem fabricou aquela caçamba, vai que você tem um fornecedor de caçamba, não é você que faz a caçamba, então você pode estar associando a essa caçamba uma capacidade, e aí você pode variar pelo tamanho dela, você pode variar, você pode dizer o ano que ela foi realizada, até para você ver em termos de manutenção que é realizado nessa caçamba, mas enfim, aqui é a descrição dela, é o que vai ser utilizado lá na tela de movimentação de caçamba. Então vou criar aqui a minha caçamba 10, mais uma vez lembrando, eu já tenho 3 caçambas cadastradas, mas eu vou cadastrar aqui mais umas 2. Vou cadastrar 10, só vou botar a descrição, que aí eu estou usando o nome, o número da caçamba como o nome dele, uma identificação, mas você poderia botar uma outra letra qualquer, né? É alfanumérico, você pode ficar à vontade. Então estou cadastrando a 10 e estou cadastrando a 11. Você viu que é muito simples, eu digito lá na descrição e clico no botão gravar, ele vai gerar um número sequencial automático de identificação interna dessa caçamba. Depois a gente fala um pouco mais sobre essas abas de movimento, de manutenção, acompanhamento, enfim. Depois a gente entra nesse detalhe. Muito bem, já tenho agora 2 caçambas cadastradas, um veículo. Seguindo o nosso índice, eu tenho aqui agora os funcionários. No cadastro de funcionário, deixa eu abrir aqui para a gente, é o seguinte, o cadastro de funcionário, ele está associado a vários pontos do sistema. Então, controle de comissão, folha de pagamento, presença, vale adiantamento, férias, enfim, tudo que for associado àquele funcionário está aqui parametrizado nessa tela. Nós não vamos entrar nesse detalhe, nós vamos simplesmente cadastrar ele para que ele esteja disponibilizado lá para a gente utilizar na movimentação de caçamba. Então, eu vou cadastrar aqui um motorista e um ajudante para a gente poder ver. Eu já tenho cadastrado o motorista aí, né, nessa base de dados. Eu vou cadastrar outro só para a gente ver esse resultado, tá? Então, vou cadastrar aqui o Mário. Não vou botar maiúsculo, mas não, vou botar minúsculo. Mário, motorista, só para facilitar. E aí aqui eu tenho algumas características. Eu tenho aqui na classe, vou clicar no botão classe, eu posso aqui selecionar qual a classe correspondente a esse funcionário. Nesse caso ele é um motorista de caminhão, então vou selecionar um motorista. Selecionei lá, eu digo que ele é da classe motorista e ele traz aqui para a gente a possibilidade de a gente cadastrar o veículo padrão. E aí eu vou associar aquele caminhão que eu coloquei, né, KXGP 8019. E o ajudante, não vou colocar ele agora. Tá? O ajudante aqui seria o outro funcionário que eu vou cadastrar. O outro detalhe aqui, para ele poder aparecer aqui no cargo, eu tenho também que colocar ele como motorista. Através desse cargo é que ele vai fazer com que ele apareça na tela de movimentação de caçamba e vai fazer também com que ele seja calculado a comissão em cima do movimento de caçambas para o motorista, porque pode ter um valor de comissão diferente para o motorista e um outro valor para o ajudante. Então, por isso que esse cargo é necessário. A classe aqui em cima ela só é necessária para a gente habilitar a possibilidade de colocar o veículo padrão e o ajudante, tá? Então, seguindo aqui, eu vou clicar no gravar, ele vai gerar um sequencial e eu vou cadastrar agora um ajudante, depois eu volto nesse Mário Motorista para associar esse ajudante àquele. Então, aqui o Pedro, ajudante, e o cargo, ajudante de caminhão.
é logo o primeiro. Muito bem, vou gravar. Por default ele já vem ativo. Muito bem, criou lá. Eu vou voltar aqui agora no Mário. Como é que eu posso chegar no Mário? Ou eu clico no botão funcionários e digito lá o Mário. Ou se eu souber o código dele, clicar no sair e vou apertar e vou colocar aqui no código. Deixa ele voltar para a tela. Eu vou botar ali no código onde está 9, né, o número 9. Eu vou botar o número 8, porque eu sei que é o cadastro de número 8. Quando eu coloco o 8, dou Enter ou Tab, ele vai no banco de dados e traz as informações correspondentes àquele cadastro. Então, ele já trouxe lá o Mário motorista. Então, vem aqui no ajudante e vou botar o Pedro ajudante. Por acaso já tinha um outro Pedro. Então, tá lá o Pedro ajudante e eu vou gravar. Então, toda vez que eu associar aquele motorista no movimento de caçamba, o sistema já vai saber que o veículo padrão dele, não necessariamente que ele vai estar sempre trabalhando com esse veículo, mas é só para facilitar o cadastramento. Ele já vai trazer o veículo e já vai trazer o ajudante correspondente. Se for outro, você lá no momento do agendamento, da movimentação da caçamba, você consegue trocar. Isso é só para facilitar. Muito bem, parametrizei, eu já estou com uma empresa pronta, eu já tenho caminhão, já tenho caçamba, já tenho funcionário para fazer a movimentação dela. Então agora eu já estou pronto para ficar esperando as minhas ligações. Uma vez que eu estou pronto para ficar esperando as minhas ligações, e aí eu já diria que é aqui o trabalho realizado pelo teu operador, ele vai entrar aqui no menu Operações, na segunda opção aqui, Movimentação. Essa tela, essa opção de menu, abrirá 4 telas com painel de atendimento. Tá? Então vamos imaginar que, vamos fazer uma ilusão aqui como em relação a atendimento helpdesk, atendimento dessas centrais telefônicas, né? Então se diz que 1 para entrega de caçamba, 2 para troca de caçamba, então a tela seria como se fosse isso. Você não vai ter na URA dizendo o que vai ser 1 ou 2, mas você já vai, no momento que você atender a ligação, você já vai saber do que se trata e você já tem a tela aberta, você só direciona. Bom, então vamos lá. Ele abre 4 telas. Cadastro inicial, entrega de caçamba, recolhimento de caçamba e troca de caçamba. Muito bem. Vamos falar de cada um. Vamos considerar o seguinte, no cadastro inicial, o que a gente pensou quando a gente bolou essa ideia dessa tela, cadastro inicial, primeira fase e segunda fase? A gente pensou no seguinte, vamos imaginar, toco o telefone, eu atendo, e aí uma pessoa que está pedindo uma caçamba pela primeira vez. Se é a primeira vez, você não tem os cadastros, né? Você não tem os endereços, você não tem os contatos, você não tem nada daquela pessoa. Então é necessário, e o ideal, não que seja necessário, mas o ideal é que você já pegue todas essas informações no primeiro contato dele. Porque aí a partir dali você já tem tudo pronto e lá na hora de faturar, lá na hora de você cobrar, na hora de você receber esse movimento, você já tem tudo pronto para poder emitir uma nota fiscal, um boleto e poder receber o trabalho realizado. Então por isso que a gente chamou de cadastro inicial. Qual é a diferença para o painel de entrega de caçambas? Então, vamos lá. O painel de entrega de caçambas é o seguinte, você aqui já é a movimentação a ser realizada, ou a realizar, né? Então aqui é quando você já tem o endereço, já tem o cliente, já tem tudo pronto, e você só quer agendar. É uma pessoa que liga, é da empresa, da construtora tal, a construtora XYZ. Quando ela liga e fala, pô, eu estou precisando de mais uma caçamba, manda aqui para mim. Então você já sabe quem é, já sabe onde fica, o teu motorista já sabe que a caçamba já tem uma área reservada para ela. Então você só vem aqui na entrega de caçamba, digita o endereço correspondente à obra e ele já vai trazer todos os dados correspondentes àquele teu cliente e você já pode fazer o agendamento da entrega. No caso do cadastro inicial, e aí a gente vai voltar aqui para o cadastro inicial, a gente vai fazer o seguinte, eu vou cadastrar aqui agora um cliente novo, né?
Mesmo que seja um cliente antigo ou que dificilmente liga, você pode utilizar essa tela também, tá? Não necessariamente só para clientes novos. É que a gente pensou justamente levando em consideração que você está com a tua empresa do zero, então a partir daqui você já tem o cadastro desse teu cliente. Então vou colocar aqui meu cliente, vou chamar de novo cliente. Você pode dar uma classe, se é construtora, se é particular, se é pedreiro, enfim. Você pode utilizar esse botão classe aqui, você seleciona qual é a classe. Se é do tipo física ou jurídica, eu vou botar física aqui. Onde nos achou? Onde nos achou é interessante. Foi na caçamba de rua, foi Google, foi indicação, foi porque ficou sabendo que utiliza o melhor sistema de controle de caçambas que existe no Brasil. Então pode ser uma possibilidade, né? Brincadeiras à parte, então vem aqui indicação. E aí aqui, ativo, alternar status, depois eu volto nesse campo. Endereço. Endereço eu posso digitar aqui, vou digitar uma rua qualquer. Vou digitar o nosso endereço loja F. Qual é o bairro? Bairro Centro. Tá vendo que eu estou digitando tudo, mas eu posso clicar no botão e selecionar, tá? Para evitar ter vários centros. Um centro maiúsculo, outro minúsculo, um faltando R, outro com dois N's, enfim. Né? A UF Rio de Janeiro e o CEP correspondente. Aqui no telefone você tem a possibilidade de cadastrar nesse telefone. Eu vou botar aqui 3245-1337 e dou um Enter. Eu já tenho um telefone. Eu vou cadastrar agora outro telefone. Dei um Enter. Então tá vendo que aqui tá aparecendo dois telefones, né? Quando eu clico na lista ele aparece todos os dois. Então eu posso colocar vários telefones, mas aqui do lado eu posso dizer, não, mas o meu principal telefone de contato é o 3245-1337. Lembrando que isso é um texto livre, você pode colocar qual é a operadora do celular, por exemplo, o nome da pessoa de contato, enfim, você pode dizer que é da obra, que não é, enfim, o texto ali você fica à vontade. Razão social, site, isso é para quando a empresa é jurídica, né? Você não teria esses dados aqui de cima, está livre para você colocar. Vou colocar aqui o CPF, RG, enfim, você pode pegar mais detalhes se você quiser. Está falando que já está cadastrado, né, pelo CPF. Deixa eu sair daqui. Eu acabei botando um CPF existente. Vou botar aqui tudo um. Também já está cadastrado. Estou sendo muito feliz na hora de escolher o meu cliente. Deixa eu colocar aqui. Vou botar tudo 9, então. Pronto. Tá lá o nosso CPF 99999. Beleza. É a primeira fase. Peguei o dado da pessoa que está me ligando, tá? Ela está me ligando de uma empresa, é o endereço da sede da empresa. Tá? É onde eu vou cobrar. Como eu não gravei aqui, eu acabei não perdendo aqui os dados de endereço. Então vou botar aqui rapidinho qualquer coisa, só para a gente seguir, para eu te mostrar aqui o principal objetivo desse cadastramento. Muito bem, coloquei lá, gravei, pedindo o tipo de endereço. Então vamos botar o tipo de endereço aqui, eu vou dizer que é comercial. Gravei. Tá lá, minha primeira fase está gravada. E aí você entra aqui na opção segunda fase. Segunda fase. Bom, a segunda fase é o seguinte. Você tem aqui endereço da obra e dados do faturamento. Se for a mesma pessoa que está pedindo a caçamba, né, no mesmo endereço que vai ser entregue aquela caçamba e é aquela pessoa que vai te pagar por aquele serviço, basta você clicar no botão buscar endereço da fase 1 no endereço da obra e embaixo também do dados de faturamento buscar dados do cliente fase 1. Se for a pessoa que está te pedindo, o endereço da obra é outro, referente daquele que vamos supor que seria um endereço comercial, né, como a gente selecionou. Então aqui você vai colocar um novo endereço. Você vai digitar um novo endereço. Se for, vamos supor,
A construtora está pedindo para uma obra, um apartamento, por exemplo. Então, o endereço do apartamento, mas quem vai pagar é uma outra pessoa. Então, você, embaixo, nos dados de faturamento, você colocaria os dados correspondentes a quem você vai emitir a nota fiscal, ok? A quem você vai fazer a cobrança. No nosso caso, eu vou trazer os dados. Então, eu clico aqui no primeiro botão para ele me trazer os dados correspondentes ao cadastro que eu acabei de realizar. Então, ele trouxe lá um endereço, né? E aí eu posso botar mais observações desse movimento específico ou uma observação do endereço. Então, vou botar aqui na observação desse movimento, vou dizer assim, colocar caçamba na vaga da garagem. Vou acertar aqui o caçamba. E quem vai pagar? Vai ser o novo cliente mesmo, então trouxe também os dados correspondentes. Aqui embaixo, logo depois da forma de pagamento, aqui embaixo você tem do lado esquerdo um gerar movimento, uma caixinha que está desmarcada. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu posso já pegar todos esses dados e gravar, e não mexer com caçamba nenhuma ainda. Ou não, eu já posso marcar aqui a caixinha gerar movimento, para ele, quando eu gravar, ele já gravar todos esses dados correspondentes ao cliente, à obra e ao faturamento, e já gerar uma solicitação, nesse caso, para entregar, e a quantidade aqui, se fossem 2 caçambas, 3 caçambas, eu colocaria aqui 2, 3. Mas nesse caso é uma caçamba só, então se eu deixar em branco ou colocar um, é a mesma coisa. Então vamos imaginar que é uma construtora e ela tem 3 obras e você já quer cadastrar logo as 3 obras para quando ela pedir você já tenha isso registrado no sistema. Pode, você vai colocar, só desmarcar a caixinha de gerar movimento e gravar um, gravar o outro e assim por diante. Fique à vontade. No nosso caso, para facilitar, eu vou gerar o movimento. E o que é o mais comum, tá? Não é só para facilitar, é porque também é o mais comum. Então eu vou deixar a caixinha marcada, gerar movimento, vou clicar no botão gravar. É um movimento de entrega para o dia 26/9 mesmo que eu quero. Confirma a gravação do registro. Sim. Ele vai aparecer a partir do momento, ó, deseja gerar, realmente ele pergunta. Tá, a caixinha está marcada, pode esquecer marcado ou não, né? Então, ó, deseja gerar novo movimento para esse cliente, endereço? Sim. Então ele vai pegar lá o endereço da obra e vai colocar as informações correspondentes a essa movimentação. Tá vendo que ele criou uma linha aqui. Se eu quisesse criar outra linha, outro endereço, enfim, ele também permitiria. Então essa é a tela de cadastro inicial, primeira fase e segunda fase. Quando a gente entrar na tela, no painel de entrega de caçamba, já vai estar aparecendo o movimento que a gente acabou de realizar. Tá lá o endereço correspondente. Quando eu clico sobre essa linha, ele traz os dados aqui para baixo e a gente consegue trabalhar mais esse detalhamento. Eu já posso pré-definir o motorista que vai entregar essa caçamba, eu já posso dizer, não, esse movimento que é para o centro, já vai motorista, Mário motorista. Quando eu seleciono o Mário motorista, olha o que ele fez, trouxe o ajudante e trouxe o caminhão correspondente a ele, ou seja, facilitou o operador. Ele já definiu, já criou o romaninho, né, distribuiu as entregas, ele já diz, ó, isso aqui é tudo do Mário motorista, então já posso mandar entregar, né? Aqui tem o valor está zerado, eu vou botar um valor aqui de R$100, só para a gente visualizar. Tá lá a observação da movimentação, tá vendo? Colocar a caçamba na vaga da garagem. Essa outra observação aqui é a observação em relação ao endereço, tá? Não é só da movimentação, essa daqui é só dessa movimentação de entrega. Se fosse uma observação do endereço, chamar o porteiro, receber na hora, não colocar em cima da calçada, enfim, se fosse alguma coisa relacionada a esse endereço, você colocaria, o que não é o caso. Então eu vou clicar aqui no botão gravar.
Então eu atualizei dizendo qual é o motorista que vai realizar essa movimentação de caçamba. Bom, vamos imaginar que a pessoa ligou e falou: pô, eu pedi uma caçamba, mas na verdade são duas, eu preciso de mais uma. Bom, você já fez o cadastro dele, né? Então você não precisa ir lá no cadastro inicial. Pode ir? Pode. Pode utilizar? Pode. Mas não há necessidade se você já tiver com a tela do painel de entrega de caçamba. O que você pode fazer aqui? Você coloca o cursor nessa caixinha amarela de endereço e aperta F2 ou duplo clique para alterar, né? Para colocar um novo. Então dei um duplo clique e aí eu vou digitar aqui o que? O endereço que eu acabei de cadastrar, o Frei Caneca lá 148. Selecionei, ele já vai trazer para mim, relacionado a esse endereço, qual o bairro que ele está associado e quais são os clientes que nesse endereço já me pediu. E já vai me trazer também os telefones daquele cliente. Se eu tiver que colocar um telefone do endereço, vamos imaginar que tem um telefone específico para o endereço, eu coloco o cursor aqui no telefone endereço, aperto o F2 e aí coloco lá o telefone do endereço, tá? Cliquei no gravar, quando eu sair ele já vai trazer. Eu posso colocar mais de um, assim como eu tenho no telefone do cliente, tá vendo? Eu posso colocar também no telefone do endereço. Não vou definir, deixa eu tirar aqui o Pedro, não vou definir nenhum ajudante e nenhum motorista, tá vendo? Olha a diferença lá em relação ao movimento anterior que a gente já definiu que vai ser uma área motorista que vai entregar. Deixa eu clicar aqui no movimento e vou fazer só uma alteração básica. Eu vou botar, deixa eu ver que tipo de alteração. Vou alterar o valor. Vou alterar para 160 e vou gravar. Fazer uma gravação, sim. Ele pegou e alterou. Bom, por que eu fiz essa alteração? Como está tudo igual, o efeito que eu queria não ia aparecer. Que é o seguinte, ao clicar sobre o topo da lista, ele ordena crescentemente. Então, ó, vou clicar aqui no valor. Clicar. Pronto. O que está acontecendo? O meu mouse aqui ele está fazendo como se fosse um duplo clique, então ele não está aceitando. Mas ao clicar no topo, né, ele ordena por endereço, por bairro, por cliente e por valor, né? E aí eu ia botar justamente o segundo movimento à frente, mas meu mouse está fazendo com que ele faça duplo clique e traga as informações para baixo ao invés de ordenar. Mas, enfim, eu vou aproveitar e já vou associar esse movimento ao Mario Motorista também. E vou gravar. Por quê? Vou mostrar agora como é que a gente faz a conclusão dessa entrega. Então, antes de entrar na conclusão, vamos ver um relatório de romaneio, ou seja, aquele relatório de movimentação de caçamba. Você tem aqui no menu Consulta, Movimentação de OS. Esse é um dos relatórios, tá? Eu posso selecionar o motorista correspondente, nesse caso a gente só tem um e ele já está associado, eu não vou filtrar. Eu posso criar um filtro mais avançado, mas nesse caso eu vou clicar aqui no imprimir. O que ele fez para mim? Ele trouxe todos os endereços ordenados por bairro e operação. Então ele vai entregar. E aí aqui do lado ele tem duas caixinhas, a entrega e a retirada. Ou seja, é o número da caçamba correspondente à entrega ou o número da caçamba correspondente à retirada. Ok? Bom, então essa aqui é uma forma de você, no final do dia ou a cada movimentação, gerar um romaneio para ele trabalhar, para ele entregar. Vamos levar em consideração que o Mário já fez esse de R$160 aqui. Então eu vou dar um duplo clique na linha. Duplo clique na linha. E ele vai trazer a tela de conclusão de entrega. Essa tela de conclusão de entrega é o seguinte.
ele já vai dizer aqui data e hora atual do servidor e o motorista que já está pré-definido. Se eu não tivesse colocado nada, estaria em branco aqui, a gente teria que colocar qual foi o motorista, o veículo que realizou. E aqui ó, tem a caçamba a entregar. Eu dou um duplo clique e ele vai me trazer todas as caçambas disponíveis. Aquelas caçambas que já estão associadas ao endereço, a gente não vai conseguir visualizar elas aqui na hora de entregar. Então vou botar a caçamba número 10, que foi a que a gente cadastrou. Eu posso dizer qual foi o número da OS que fez essa movimentação de caçamba. Então vou dizer que foi a 103A. Só para dizer que é alfanumérico. E se esse foi um movimento que ele já pagou no momento da entrega ou não. Então se eu clicar aqui, ele já vai para contas a receber quitado. Vou deixar em aberto. Clicar em concluir. Ele vai colocar na nossa lista, aqui em cima, ó, o número da OS, que a gente colocou lá, 103A, e do lado direito, a letrinha E, ou seja, isso está dizendo para o sistema que a caçamba já está entregue. Então, se eu desmarcar aqui em cima, nessas opções aqui em cima, caçambas entregues, vou desmarcá-la aqui, ó, ele vai sair da minha lista. Eu só vou ver aquilo que não foi entregue ainda. Então vou voltar só para a gente visualizar. Se eu quiser ver só o que foi entregue, evidente, é só desmarcar caçambas não entregues. Bom, então estou vendo lá essa movimentação, né, que já foi realizada. Se eu mandar imprimir o romaneio novamente, só vai sair um endereço, tá? Mas eu queria mostrar um outro painel chamado endereço versus caçambas. Aqui embaixo, na barra de botões, o terceiro botão da esquerda para a direita, endereço versus caçamba. Eu vou clicar nela e a gente vai ver uma coisa interessante. Ele vai abrir uma tela para a gente, um painel, que vai listar por default ordem de caçamba e vai dizer onde está essa caçamba. Ou seja, o que ele está dizendo para a gente? Que a caçamba 1, 2, 3 e 11 estão disponíveis. Eu posso fazer a locação dela. Já a caçamba número 10 não. A caçamba número 10 está na rua Frei Caneca 148. Ok? Então esse aqui é um painel bacana para você verificar como é que está a distribuição das suas caçambas, né? Lembrando que se você clicar lá no topo da tua lista, ele vai ordenar. Tá vendo que eu cliquei em endereço, ele botou em ordem de endereço. Se eu clicar em caçamba, ele vai botar em ordem de caçamba, tá? Deixa eu fechar essa telinha e voltar aqui para a nossa movimentação. Bom, vou deixar ainda uma pendente, tá? Eu vou considerar que a gente só fez uma movimentação a princípio e vou agora trocar essa caçamba que a gente entregou. Deixa eu clicar aqui só para mostrar aqui embaixo, no detalhamento, que vai trazer aqui o número da caçamba que foi entregue. Tá lá, caçamba número 10. Tá vendo aqui embaixo? Número 10. Então, quando eu vou entrar lá no meu painel de troca de caçamba, por exemplo, eu vou fazer uma troca, eu venho aqui no endereço e ele já vai me trazer todos os endereços que tem caçamba alocada, né? Tem caçamba associada a esse endereço. No nosso caso só tem um, facilitou, então é ela mesmo que eu quero, eu vou selecionar. O que ele vai fazer? Ele vai me dizer a lista de caçambas que estão nesse endereço. Então, se tivesse 2, 3 caçambas, ele apareceria as 3 caçambas que estão nesse endereço. Você pode selecionar já, se você já souber qual é a caçamba que vai recolher, ou você pode simplesmente clicar aqui no botão sair, que ele só vai fazer a movimentação da troca de caçamba, mas não vai associar o número da caçamba, tá? Então, com pré-agendamento, às vezes você não sabe qual é o número da caçamba, então você só faz o agendamento do endereço. No nosso caso, eu vou selecionar aqui a caçamba número 10, porque só tenho ela. Cliquei lá em selecionar, ele já vai estar lá previamente agendado para a gente fazer essa troca. E aí eu vou voltar lá naquele relatório de romaneio, né? Naquele consulta, movimentação de OS. Tem lá agora 2 movimentações, uma entrega e uma troca. Vamos lá, vamos botar aqui mais motorista, uma entrega e uma troca, nesse caso OS não concluídas, né? Eu vou botar para aparecer todas. Vamos ver aqui, vamos imprimir. Tem lá uma entrega e uma troca para ele realizar. Muito bem. Deixa eu sair, voltar lá na minha tela de troca para eu concluir essa movimentação.
Então vamos concluir essa movimentação. Vem um duplo clique, tá, na linha para aparecer a tela de conclusão. A tela, os painéis de troca, entrega e recolha são idênticas, tá? Só a movimentação interna que muda e alguns detalhes. No caso da troca, você tá vendo aqui, ó, não definir o motorista. Então aqui eu tenho que definir agora qual motorista, ele já vai trazer o veículo que foi quem realizou. Eu posso dizer aqui qual foi a OS, foi a 104B, por exemplo. E qual foi a caçamba que eu entreguei? Duplo clique, eu entreguei a 11. Então eu recolhi a 10 e entreguei a 11. Foi a mesma OS, 104B. Podem ser OS diferentes, tá? E vou concluir. Ainda não pagou também. Fez só a movimentação e ainda não pagou. Não marquei a caixinha de pago. Concluir. Ele vai fazer da mesma forma que ele fez no da entrega. Ele vai colocar aqui na grade, vai associar o número da OS e vai botar um T de troca. Ou seja, na lista eu já sei quais foram os movimentos que já foram realizados. E ele tem aqui, ele diz qual foi a atendente que fez. Muito bem. Então, se eu clicar aqui embaixo, ele vai mostrar. Entregou a 11 e recolheu a 10. Vamos ver agora no endereço versus caçamba? Vamos clicar aqui no botão endereço versus caçamba. Vamos ver agora o que ele vai fazer, como vai mostrar esse painel para a gente. Provavelmente a caçamba 10 está liberada e a caçamba 11 está associada ao endereço Rua Frei Caneca correspondente ao OS de serviço 104B. Muito bem, então é um painel interessante que a gente vê online o que cada caçamba, onde cada caçamba está. Bom, então eu já tenho a troca da caçamba e agora eu vou concluir aquela entrega de caçamba que a gente deixou pendente e vou fazer o recolhimento dessa caçamba. Então vamos lá, vou dar um duplo clique aqui na linha correspondente, na segunda linha. Ele vai aparecer a tela de conclusão dessa entrega. Deixa eu carregar aqui pra gente. E aí eu vou dizer aqui qual é o número da caçamba. É a caçamba 3. Não vou botar o S? Não, vamos botar o S 105A. Eu vou concluir. Tá lá, 105A e a 103A. No endereço versus caçamba tem que ter duas caçambas associadas a esse endereço. Vamos verificar. Cliquei lá no botão endereço versus caçamba. E está lá o painel 3 e 11. Muito bem. Ok, está de acordo. Vamos agora entrar no nosso painel aqui de recolhimento de caçamba. O painel de recolhimento de caçamba e o processo de recolhimento é idêntico, né? Deixa eu ver aqui. O ideal é que a gente visse também caçambas vencidas. No menu operações, caçambas vencidas. A gente não vai conseguir ver porque eu não tenho, não passou o período de 48 horas. Mas se daqui a 2 dias eu voltasse aqui no sistema, e estaria aparecendo aqui as 2 caçambas da Frei Caneca que a gente entregou hoje. Como não tem, ele está em branco porque não tem nada vencido, então você não precisa se preocupar. A princípio não precisa se preocupar com essas caçambas, está dentro do prazo. Tá? Então esse é um outro painel, caçambas vencidas. Um painel que vai te auxiliar, onde você vai ver aqui quais são os endereços, quais são as caçambas, vai clicar e vai ligar para a pessoa para agendar o recolhimento. Bom, então vamos lá realizar nosso recolhimento dessas 2 caçambas. Mesma coisa, duplo clique na linha de endereço ou boto o cursor e aperto F2, ele vai trazer todos os endereços que tem caçamba associada. Então eu vou selecionar Frei Caneca. Aqui tem que aparecer as 2 caçambas, assim como na troca, tem que aparecer as 2 caçambas que estão nesse endereço. Vamos verificar. Tá lá, caçamba 3 e a 11. Eu vou selecionar as 2. Eu vou ter que recolher as 2. Então, se eu não soubesse, ele fala, recolhe uma ou troca uma. Eu teria que trocar, eu não saberia qual caçamba que ele ia trocar. Mas como ele pediu para recolher as 2, então já sei que são 2, eu posso selecionar as 2.
ele vai ter 2 lançamentos para a gente. Tá lá, gerou os 2 lançamentos, né, para a gente concluir agora o recolhimento. Eu vou dar um duplo clique e vou concluir essas duas movimentações. Ele vai aparecer a tela de conclusão, que é igual a da troca, que é igual a da entrega. Então, o painel de movimentação ela é parecidíssima, isso facilita o operador, que já vai automático, já sabe o que tem para fazer, onde tem que lançar, não perde muito tempo. Então, é a 109X que vai recolher a caçamba número 11. Clico no concluir e faço essa mesma operação no movimento de baixo. Duplo clique. Vamos aguardar, o banco está na internet. E aí isso faz com que ele demore um pouquinho mais. Se o banco estivesse local, estaria voando. Como está na internet, depende um pouco da velocidade da internet, que aqui não está muito boa hoje. Vamos lá. Vou selecionar aqui o motorista. Caçamba número 3. É a 109Z. Concluir. Ou seja, coloquei OS para todo mundo, não é obrigatório, tá? O valor pode alterar também no momento da entrega. Por que o valor pode alterar no momento da entrega? Porque se você cobra, nesse caso aí, R$100 para ficar 2 dias, 48 horas, e demorou 4 dias, você pode chegar e falar, não, agora eu vou cobrar 200, vou cobrar 150. Enfim, você pode, no momento da conclusão, já negociar com ele e poder trocar. Bom, fiz então toda a operação, né? Já essas caçambas têm que estar disponíveis. Se eu entrar aqui no endereço versus caçamba, tem que estar lá tudo disponível para a gente. Vamos ver o que ele vai fazer. Só um momento, está carregando. Eu cliquei demais ali e ele acabou fazendo uma operação anterior. Tá lá, todas as minhas caçambas disponíveis e eu estou pronto para poder fazer as entregas delas quando necessário. Bom, dessa forma nós vimos todos os passos, né? O cadastro de veículo, cadastro de caçamba, cadastro de funcionários, cadastro de cliente, agendando o movimento de entrega, troca e recolhimento. Vimos o relatório de romaneio, o painel de distribuição de caçambas, que é endereço versus caçambas, e o painel de caçambas vencidas, que eu não fui muito feliz no teste, que eu deveria ter feito 2 dias atrás numa movimentação. Mas fica aí o passo a passo